maravilhosa graça. Lá em Tito 2,11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça de Deus, ela é realmente maravilhosa. Nós não temos palavras para descrever esse amor tão grande que Deus derramou sobre nossas vidas. Nós já vimos isso quando o povo de Deus foi liberto lá do Egito, quando da 10ª praga, que Deus falou para o povo dele colocar na sua porta o sangue, que quando passasse o anjo da morte, eles não sofreriam mal algum. Então ali já houve uma libertação pelo sangue. E isso já era uma anunciação também do que aconteceria logo depois. Isso. Aí depois Jesus vem como único Filho de Deus e ele vem para nos trazer graça. E como? Através do seu sacrifício. Agora ele é o próprio Cordeiro, Cordeiro sem mancha, um Cordeiro puro que morreu por mim, morreu por você. E ele então, através desse sacrifício, ele traz a cada um de nós graça, uma maravilhosa graça. Isso mesmo. E foi pensando assim que no ano passado a gente fez um musical, né? E o título era Salvos pela Graça. Pela Graça. Não é isso? Isso mesmo. E pensando na salvação que ele nos dá, que é de graça e pela sua própria graça. Tanto é que as músicas que foram cantadas são todas baseadas nessa maravilhosa graça do nosso Deus. E hoje nós podemos desfrutar dessa maravilhosa graça por causa do sacrifício que Jesus fez por nós, né? Ele morreu, mas ele ressuscitou. E por isso que hoje também nós podemos celebrar essa Páscoa neste ano. Isso, então a importância, né, de relembrarmos sempre isso, né, nas nossas vidas é importante para que a gente tenha essa fé nesse sacrifício que Jesus fez por nós. E ele é um sacrifício único, nós não precisamos fazer nada e através desse sacrifício nós temos a graça, e a partir dessa graça nós temos esperança. E apesar de vivermos momentos tão difíceis hoje, né? Através da graça de Jesus, através da fé em Jesus, nós podemos seguir com essa esperança. Amém. De que Ele está vivo e Ele vive em cada um de nós. Isso mesmo. Então eu espero que vocês apreciem, né, novamente essa apresentação e lembrando sempre da graça de Deus, que ela nos foi dada de graça pelo seu amor, e tenhamos sempre esperança, porque até na última música que a gente canta, que um dia nós vamos todos estar juntos cantando e louvando a Deus juntamente com Ele lá no céu, e essa é a nossa esperança, que um dia nós estaremos todos juntos fisicamente, aqui um dia também aqui no templo, né, que dá uma saudade, né, de estar junto com os irmãos. E depois estaremos também todos juntos lá na glória. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer pra Deus louvai. Era uma vez uma cruz. Muitas pessoas contam essa história de salvação como um conto de fadas, diminuindo assim o sacrifício que Jesus fez por todos nós, minimizando também o grande amor que Deus demonstrou
16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Mesmo sem merecermos, está à nossa total disposição. O que é a Páscoa? Para alguns, coelho que traz ovos, chocolates. Uns dizem que é renovação. Esquecem completamente de Jesus. A Páscoa é a lembrança da morte, e morte de cruz, e a ressurreição de Jesus Cristo, para a redenção do pecado da humanidade.
Quando Jesus esteve aqui, realizou muitos milagres. Fez coxos andar, cegos enxergar, expulsou demônios e ressuscitou mortos. Os milagres eram sinais de que Jesus era aquele que ele disse ser e que as Escrituras profetizaram. Ele era o Filho de Deus. Mas o maior dos milagres que ele realizou foi a transformação de vidas. As pessoas não podiam permanecer como eram diante de tamanho poder. Além da cura física, houve a cura espiritual, salvos pela graça.
após a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, a Igreja de Cristo ela perseverou na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Os apóstolos, homens transformados, salvos pela graça, com intrepidez proclamaram a palavra. Não perderam tempo, estavam ansiosos para a segunda vinda de Cristo. Essa também deve ser a nossa motivação, viver como servos, salvos pela graça, esperando a volta de Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Boa noite a todos. Depois de termos ouvido o coro da igreja entoando vários hinos que tratavam ou retratam a graça do Senhor, eu gostaria de compartilhar com você sobre a graça do Senhor. Um dos textos que eu gosto muito é Efésios 2:8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu entendo que esse texto é um dos textos mais maravilhosos, porque quando eu vejo Jesus na cruz, melhor, quando eu vejo o plano da salvação de Deus, quando envia o seu Filho e Jesus nasce com Maria, depois vejo o ministério de Jesus, e depois vejo Jesus sendo preso, sendo morto, antes da morte sendo castigado, eu me dou conta de que tudo aquilo foi feito em meu favor. Por isso que o texto diz: porque pela graça sois salvos. Eu até poderia querer fazer alguma coisa que pudesse me conceder ou me dar o privilégio da salvação, mas nada que qualquer homem pudesse fazer ou possa fazer dará a ele o direito de ser salvo. O único jeito de sermos salvos é pela graça. E graça é difícil de entender porque nós vivemos com uma sociedade que cultua o mérito. Você sempre dá às pessoas de acordo com aquilo que elas merecem. Nossos filhos nascem e você diz a eles: se você passar de ano, eu dou uma bicicleta. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Então a gente vai sendo criado e sendo educado numa cultura meritória. Mas quando tratamos da vida espiritual, não há mérito, não há ninguém que mereça, porque todos nós somos pecadores. Romanos 6:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos somos pecadores. Não há mérito em mim, não há mérito em você. Por essa razão, nesse momento eu gostaria de refletir sobre a graça. O Senhor olhou para mim, olhou para você e viu quão pecadores nós somos, e viu que da nossa parte não poderíamos fazer nada para alcançar o perdão, a reconciliação com Ele. Então Ele envia Jesus, o seu Filho. E nessa ocasião, nesse dia, nós celebramos a Páscoa, que é o momento em que o Filho de Deus, Jesus, é crucificado no nosso lugar na cruz do Calvário. Mas Ele o fez não porque nós merecíamos, ou porque você merece, porque ninguém merece. Ele o fez pela graça, um favor imerecido, algo que você não merecia, mas que Ele lhe concedeu, porque é pela graça. Eu gostaria que você conseguisse entender isso com profundidade, mas para você fazê-lo, você precisa se desconectar um pouco do conceito de recompensa do mundo, que é o mérito, porque a graça, que diz respeito à vida espiritual, não contempla o mérito, porque é graça, porque é de graça. Todo aquele que se arrepende e se coloca diante do Senhor com um coração puro, esse sim é perdoado pela graça do Senhor, pelo amor que Ele tem por mim e por você. Eu gostaria de deixar essa mensagem para que você refletisse. Ninguém é abençoado por Deus porque merece. Ninguém alcança qualquer bênção da parte de Deus porque merece. Quando Deus concede algo a qualquer um de nós, o faz pela graça, porque é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de você, é dom de Deus. Não fique se ufanando pelo fato de você fazer coisas boas sempre, porque a graça é um dom de Deus, é de graça. Que a paz do Senhor guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, e que a graça dele superabunde em sua vida para a honra e glória do nosso Pai que está nos céus. Eu gostaria de orar com você, agradecendo a Deus por esse grande privilégio,
pela graça, por esse meio que Ele nos deu de chegarmos a Ele. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Eu é quem devia estar lá na cruz, nós é quem deveríamos estar lá. Mas Ele tomou o nosso lugar e morreu por nós. Não havia mérito, não há mérito algum. Mas o Senhor nos amou de forma tal que entregou seu Filho por nós. Senhor, abençoe a nossa igreja, que nós venhamos a compreender verdadeiramente o significado da graça e assim temos uma vida mais piedosa. Nos abençoe principalmente e sobretudo nesse tempo que nós estamos passando. Todo e qualquer benefício vindo do Senhor para nos ajudar nessa pandemia é fruto da graça e não do mérito. Abençoe a nossa igreja, Senhor. Abençoe a nossa cidade. Abençoe o nosso país. Porque nós dependemos do Senhor. Nós dependemos da Tua graça. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, seja com essa igreja, seja com todo o Teu povo espalhados por toda a terra. Amém. Amém. Que Deus a todos abençoe.